Boa noite, meus irmãos. Eu queria fazer uma explicaçãozinha que toda segunda-feira, às 18h30, funciona essa palestra, essa exposição rápida, né, de 30 minutos, que é aquela que havia na Escola Jesus Cristo antes da reunião mediúnica. Então, eu estou fazendo aqui a lembrança e pedindo a todos os palestrantes de segunda-feira para lembrar as pessoas que todo mundo que estiver assistindo essa reunião coloque um copo d'água para ser fluidificado, porque quando nós estamos reunidos juntos, nós formamos um ambiente protegido espiritualmente e nós recebemos uma ajuda. Quando nós estamos reunidos com distanciamento, como nós estamos fazendo agora, a nossa união se dá pelos pensamentos muito mais do que pelos aparelhos, né, pela internet e tudo mais. E a bênção do alto vem e pode ser materializada pela água, porque a água é um elemento intermediário entre o mundo material e o mundo espiritual. Nós temos muito a dever à água. Ela é um limite entre a matéria e o espírito, por causa das características químicas e fisiológicas da água. Então nós vamos na nossa reunião, quando iniciou lá quando estava no começo, lá que ainda era lá a reunião pública, era lá atrás, dentro da sala da sopa, lá do pavilhão Maria João de Deus, a gente começava a leitura e fazia a oração no final. Quando veio para o templo, as pessoas começaram a usar o padrão das palestras do templo, fazendo a oração no início e no final. Eu tenho muito respeito pela oração. Então, assim, eu tento assim, não banalizar aquela oração. Vamos fazer oração. Não, nós vamos fazer oração. Nós vamos fazer a leitura do texto e a oração. Nós já estamos em oração. Esse é o meu ponto de vista. Eu estou respeitando o padrão que vinha desde o tempo de Rubinho. Então, se for para fazer uma oração, nós vamos fazer oração com o texto de Tiago. Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 27. Religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar órfãos, viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então nós vamos ler alguns pontos em que Emmanuel faz uma análise, né, do que nós fazemos das religiões no mundo, né? Hoje a religião institucionalizada, né, que é o que ele fala aqui, ela nos envolve em atitudes diversas. Ficar polemizando sobre Deus, acrescentar interpretações individuais às palavras do Evangelho, né? Buscar muito as características assim mais de exegese, né? de análise profunda das palavras que estão na letra, né? Que o próprio Cristo diz que é morta, né? Consumir a existência com casuísmo, né?
procurar aqueles casinhos para ficar interpretando e analisando as coisas com factoides, né? Isso aí é o fundamentalismo religioso, né? Reexaminar princípios veneráveis em horas certas, né? Ou seja, a nosso próprio interesse, nós fazermos uma reinterpretação de coisas, né? Isso é muito severo, né? Muito grave. Atender a ritualismo, tudo isso faz parte das religiosidades mundanas, né? A religião, ela religa a Deus, mas se ela religa porque é do mundo. Então a religião é do mundo, não é de Deus. Ela religa a Deus, mas ela mesmo é nossa. Ela que nos religa a ele. Ela busca nos religar, né? E muitas vezes a gente entra nesses padrões aqui que Emmanuel está falando, né? Levantar monumentos de pedra, cultivar penitências vazias, né? Sacrifício, né? Misericórdia quero, não sacrifício. Ninguém nega que essas manifestações deixem de ser atestados de religião e religiosidade entre nós outros. Tudo isso está dentro do padrão religioso do mundo. Ninguém pode negar isso. As criaturas encarnadas e desencarnadas na Terra, e ninguém recusa o valor relativo que apresenta e que essas coisas têm, né? Para determinadas pessoas em certos estágios de evolução, inclusive desencarnados. Ele está falando que não só os desencarnados também, lá eles vivenciam os mesmos aspectos religiosos, e até os espíritas. Tem uma mensagem, não sei se foi de Bittencourt Sampaio, quando ele desencarnou, ele frequentava lá uma reunião no plano espiritual, que era numa instituição ligada à FEB aqui na Terra, né? E tinha passe espiritual no plano espiritual. E aí ele ficou olhando a fila do passe, e ele viu as mesmas pessoas que ele via na Federação Espírita Brasileira. Nossa, o pessoal passou 30 anos tomando passe na FEB, agora desencarnou e está todo mundo tomando passe aqui, né? É um hábito, né? O passe é um hábito. Entretanto, o Evangelho nos ensina que a religião pura diante de Deus é outra coisa. Religião pura significa, sim, a íntima relação do ser humano com Deus. O que faz um ser humano que está tão espiritualizado, que está em íntima relação com Deus? Tiago traça a definição correta, dizendo que a religião pura e imaculada, quer dizer, que não se contamina para com Deus, o Pai, é esta: visitar órfãos e viúvas nas suas tribulações. Ou seja, nós desenvolvermos dentro do nosso sentimento a capacidade de entender a dor dos outros. Ele está simbolizando em viúvas e órfãos a dor do próximo, né? Nós vivemos uma época em que as pessoas estão pouco afeitas a perceber a dor do outro. E infelizmente isso é muito triste, porque perceber, ela exige uma decisão. Ninguém tem o sentimento de empatia porque já nasceu assim. A pessoa tem que aprender a olhar o próximo. Então, olhar o próximo é uma decisão, né? Na parábola do bom samaritano, os dois passaram, mas não olharam. Eles viram, mas não olharam, não perderam tempo de perceber o que o outro estava passando. Então é isso aí, né? E guardar-se da corrupção do mundo. O que é corrupção? Corrupção é deterioração. O que se corrompe é uma coisa que se deteriora. Deteriora fisicamente e deteriora em seu valor, né?
Um exemplo, se nós temos um objeto, e nós temos que cuidar desse objeto. Pode ser nossa casa, pode ser um carro, pode ser uma bicicleta, pode ser um celular, qualquer objeto que nós tenhamos que exige manutenção e cuidado, e nós não cuidamos dele, ele vai depreciar o seu valor e vai também entrar num estado de produzir cada vez mais defeitos, até que vai ficar incompatível com o funcionamento total. Isso em tudo, né? A casa que a gente tem, um veículo que a gente tem, né? Uma bicicleta, um celular que a gente tem, outro aparelho qualquer que a pessoa tem, que tem que cuidar e proteger, né? Principalmente esses agora que têm interação com todo mundo, como celular, computador, eles enchem de vírus, de arquivos estranhos que bloqueiam o funcionamento dele. É um problema sério. Então, quem não toma cuidado com ele, deixa ele se deteriorar. Então, ele se corrompe, né? Até quando o celular ou o computador vai para o conserto, eles falam assim, esses arquivos aqui estão todos corrompidos. O técnico fala isso. Então, nós nos deixarmos envolver pela corrupção do mundo, porque o mundo é o que é externo a nós, o mundo externo a nós. Então o que é externo, ele pode nos oxidar a nossa matéria a tal ponto que ela fica enferrujada, ela fica tão oxidada que ela perde o funcionamento e ela perde até o valor intrínseco. Ela se deteriora, se deprecia. Então nós ficamos depreciados espiritualmente. Então, assim, a religião é para nos proteger da corrupção do mundo também. Nós temos que conectar com Deus. Olha um desenhozinho bom, quer ver? Ó, um desenhozinho bom. Vou botar aqui. A terra, fazer uma nuvenzinha lá em cima e uma pessoinha aqui embaixo. Aqui uma pessoazinha, tá? Na hora que ela ora, ela manda o pensamento dela lá para cima, tá vendo? Isso daí na internet chama upload. E a resposta é download. Está escrito aí ao contrário, mas todo mundo pode ver o que é, né? Quando sobe é o up, é o que sobe. Quando desce é o down, né? E para que serve essa resposta de Deus? Para que o nosso sentimento ele se transmita para os outros, ó. Aí vai assim, ó. Aí vai na horizontal. Primeiro vai na vertical para elevar e trazer o bem. E depois vai na horizontal para espalhar, né? É o que Jesus disse à mulher samaritana, que depois que ela bebeu da água viva, iam sair dela rios de água viva, né? Iam jorrar do peito dela. Ela é uma figura muito importante. A mulher samaritana é uma figura muito importante. Ela desempenhou um papel muito importante na divulgação do Evangelho e é bem possível que nas reencarnações futuras ela tenha desempenhado um papel de divulgação das verdades muito grande.
uma doutora mesmo. Então, todo mundo sabe que a religião, a base da religião é a oração. Mas se nós ficarmos só na contemplação e não partirmos para a ação, nós ficamos, imagina uma usina que produz energia, que essa energia não é distribuída, né? Alguém se conecta com um plano superior e aquilo não distribui. Então tem que se conectar e distribuir. Assim que foram os grandes espiritualistas do mundo, de todas as religiões, né? Os grandes espiritualistas antes de Cristo, né? Os espiritualistas depois de Cristo, os chamados santos da igreja, né? Muitos ministros protestantes também viveram com essa espiritualidade profunda e divulgando aquela espiritualidade, ajudando o próximo, né? Isso aí sempre foi muito bom. Então eu queria mostrar esse desenhozinho de novo para vocês. Upload, a oração começa com upload, recebe um download, depois se distribui para todos. Isso é um aspecto muito interessante da oração. Então a verdadeira religião é quando nós praticamos essa empatia com o próximo, né? É o que Tiago chamava visitar órfãos e viúvas nas suas tribulações. Quer dizer, para a gente visitar, a gente tem que saber que tem tribulação, a gente tem que ver a tribulação, sentir a tribulação, né? E o outro aspecto também é não deixar se corromper, porque quando a gente começa isso, aí é uma facilidade enorme da gente se corromper. Primeiro porque um agradece. Então agradece, mexe com uma parte lá do nosso ego que é aquela parte lá chamada a ferida narcísica. Todos nós temos uma ferida narcísica. Aí a gente vai sentir assim que a gente fez alguma coisa legal, né? Isso acontece até com os primeiros cristãos. Barnabé, ele certa vez numa viagem com Paulo, ele praticou uma cura e ele ficou assim perplexo. Então alguém teve que bater no ombro dele, eu acho que foi Paulo, assim, acorda. Teve que acordar, senão ele ficava embevecido com a cura que ele fez, né? Que na verdade ele não fez, ele intermediou, né? Ele foi o médium de cura, ele intermediou entre o plano espiritual superior e o plano físico, né? Então nossa tarefa é de comunicação. O espírita, ele é um comunicador de esperança. Um aspecto muito interessante. Nós estamos agora nesse mês de prevenção, né, de lembrança da prevenção do suicídio. Eu hoje de manhã fiquei muito triste porque eu logo cedo recebi uma mensagem de uma pessoa que um cliente meu havia se suicidado hoje de madrugada no Farol de São Tomé. Então aquilo foi um choque, né? Muito triste. Eu havia atendido no dia 13 de agosto. Nessa consulta ele estava bem, ele pediu uma declaração para entrar no INSS, eu entreguei a ele a declaração. Ele estava tomando uma medicação que é chamada anti-suicídio, né? Que é o lítio. Enfim, as pressões foram maiores, né? Outras pressões prevaleceram sobre os acordos que nós tínhamos, né? É muito triste. Tudo isso é muito triste. E nós temos que ter esse cuidado, esse atendimento, né? Os grupos espíritas, a maioria está fechado, né?
aquele atendimento que se tinha lá na porta, na casa, não está quase havendo, né? Eu aceito sugestões, né? Hoje também é um dia que nós precisamos, daqui a pouco vai ter uma reunião de irradiação, nós precisamos colocar nomes, né, para a oração. Então, quem quiser aqui mesmo nessa página colocar alguns nomes que precisam de uma vibração, nós estamos precisando para a gente dizer, né, ler os nomes, né, das pessoas na reunião. Já que não está tendo a reunião mediúnica, a gente faz a irradiação. E essas coisas todas, né, essa necessidade nossa de desenvolver um olhar que capte o sentimento do outro, isso é uma tarefa ainda muito distante ainda da grande maioria das pessoas. A maioria das pessoas ainda está muito presa, né? Aqui, Dulcilande Mota, o espírito é um comunicador da esperança. É isso mesmo, tem que comunicar a esperança. Transmitir aos outros alegria. Espírita não é fundamentalista. Fundamentalista é aquele que acha assim: isso é pecado. Então não analisa nada, só analisa o fato, a coisa em si. Então isso é um fundamentalismo muito pueril para o espírita. O espírita, ele tem uma visão sistêmica, né, e dialética das coisas. Ele não pode ser aquela visão rígida, dura, né? O espírito tem que ter uma visão dialética, entender que as coisas, nós atuamos no meio e o meio atua em nós, né? Maria Ruth está lembrando aqui o nome da nossa querida Dona Ermelinda. Dona Ermelinda era muito querida nossa. O papai tinha um afeto muito grande por Dona Ermelinda. Vamos colocar o nome dessas pessoas todas, que a Ana está lembrando, Maria Ruth, vamos colocar assim. Mas é isso, gente. Vamos então fazer uma oração. As pessoas que estiverem aqui, o Roger também está lembrando, né? Que a racionalidade espírita ajuda a gente, porque traz a gente para uma consciência das coisas, né? Nós somos seres racionais, mesmo que tenhamos um padrão emocional, um padrão intuitivo, a nossa base da vida é racional, né? Nossa base é racional. O Roger está muito bem lembrando isso. Vou sim, Ana, pedir pelo meu paciente que, se for, o nomezinho dele já está na oração lá. E no dia 20 de setembro, vou lembrar que no dia 20 de setembro, que é domingo, que vai ser o terceiro domingo, se eu tiver ainda encarnado, a palestra vai ser minha, vai ser sobre esse tema do suicídio, né? Que é um tema que me toca muito, porque eu tenho uma dor dentro de mim muito grande em relação a isso, e é uma dor perene na minha vida, né? E eu vou ter que suportar até o fim isso, né, gente? Vamos então pedir a Deus a proteção. Agradecemos, Senhor, por esses instantes de reflexão. Pedimos que nos conforte nas dores maiores, que nos esclareça os raciocínios, que nos alargue a percepção, que nos ajude a redimensionar todas essas dores em aspectos de crescimento espiritual. Que possamos, Senhor, transmitir esta esperança para todos, que possamos alçar o pensamento a Ti, e ao receber a Tua bênção, que possamos multiplicar essa bênção por todos, Senhor.
te agradecemos e te louvamos o nome. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Assim seja. Obrigado, gente, por todos que participaram aí com as palavras tão bacanas. Às 19h30 nós vamos iniciar a nossa reunião restrita, né? É o grupo da reunião mediúnica que vai reunir através de um aplicativo de reunião virtual, vai se reunir e fazer a vibração por todos as listas. Então quem quiser mandar mais nomes aí pode ficar à vontade, tá bom? A nossa lista intercessória está grande e nós estamos lendo os nomes de todos, porque como não está tendo a comunicação mediúnica, a gente prefere fazer a leitura de todos os nomes, a lista intercessória lida integralmente, né? Mas é isso. Deus abençoe a todos. Obrigado, gente. Deus conosco.